Pessoa que está aqui hoje, Senhor, cada coração, que o Senhor possa estar nos visitando, ó Pai, que o Senhor possa estar presente aqui hoje no nosso culto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. No nosso recitativo bíblico, que está em Isaías 25:1, diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Eu gostaria de convidar a irmã Jocélia, que estará nos auxiliando no cântico do hino Antífono. É um hino que eu não conhecia, né, irmã Jocélia? Mas é um hino muito bonito, que diz que nós, servos do Senhor, viemos dar a Ele todo o louvor. Então, cante conosco. Infelizmente, nós tivemos um probleminha com o nosso slide. Então, aqueles irmãos que tiverem cantor cristão no celular, pode estar acessando o hino de número 1. Os irmãos podem se sentar. Daqui eu não estou vendo, mas tem algum irmão que está nos visitando hoje, que é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. O único, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a
ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu quero convidar você agora a estar fazendo junto comigo a leitura bíblica, que está impressa no boletim, em Salmos 96, do versículo 1 ao versículo 9, que diz: Ó, cante ao Senhor uma nova canção, cantai ao Senhor toda a terra, cante ao Senhor, bendiga o seu nome, fale de sua salvação no dia a dia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele deve ser temido acima de todos os deuses. Todos os deuses dos povos são ídolos sem valor, mas o Senhor fez o céu. Amém. Grande é o nosso Senhor e somente Ele é digno de ser louvado, digno de ser venerado. Nós vamos caminhar agora para o nosso momento de intercessão. Aquele irmão que tiver algum pedido, quiser trazer aqui para mim, nós estaremos agora intercedendo uns pelos outros. E ao final desse cântico, eu gostaria de convidar o irmão Fabinho, que esteja em voz alta, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pela vida das pessoas que não estão conseguindo ainda, das nossas orações, do nosso clamor. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso.
Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Boa noite, irmãos. Oremos. Grandioso Deus, Tu possas estar limpando nossos corações, ó Deus, para que as nossas petições cheguem a Teus pés, a Teu trono, ó Deus. Ó Deus, nós Te apresentamos, ó Deus, todos os pedidos que aqui ora foram feitos, ó Deus. Nós Te apresentamos, ó Deus, o ministério pastoral. Nós Te apresentamos, Senhor, na Tua presença, os ministérios da Tua igreja. Que Tu, Senhor, possa estar capacitando a cada um conforme a Sua vontade, ó Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia que Tu tem nos sustentado a cada dia, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que cada um de nós aqui temos os nossos pedidos particulares, Senhor. E neste momento, Senhor, receba cada um conforme a Sua vontade, ó Deus. Em especial, ó Deus, eu Te apresento aquelas pessoas, Senhor, que perderam a alegria de estar na Tua casa. Que Tu, Senhor, possa estar movendo seus corações neste momento, para que eles possam novamente, Senhor, quebrantados, sentir a alegria de estar na Sua casa, ó Deus. Ó Deus, eu Te apresento, Senhor, a Débora, Senhor, a minha filha, que está chegando, Senhor, ao final da gestação. Ó Deus, cubra ela, Senhor, com as Suas santas mãos poderosas, Senhor. Cuide dela e cuide, Senhor, daqueles bebês que estão na barriga dela, ó Deus. Ó Deus, sê com cada um aqui, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos assistido, não tem deixado faltar nada, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, principalmente a Tua presença. Ó Deus, e continue falando aos nossos corações nessa noite. Na hora, Senhor, que for pregada a Tua palavra, que nós possamos sair cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus. Sê com cada um, nos abençoe e nos guarde. Essa é a oração que eu te faço no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que esse momento de intercessão é um momento que os irmãos têm a oportunidade de trazer os seus pedidos. Nós sempre estaremos recebendo, antes do culto, um bilhetinho, um pequeno pedaço de papel com o seu pedido. Então, venha preparado para esse momento. Aqueles irmãos que desejarem trazer o seu pedido, anote um papel e deixe com quem estará dirigindo o culto, que neste momento nós estaremos intercedendo pelo seu pedido. Em Romanos 12, 1 diz: apelo a vocês, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, para apresentar seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Amém? Durante esse cântico, nós estaremos fazendo o nosso momento de ofertório. Os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo os seus dízimos, têm a oportunidade de estar trazendo as suas ofertas. E assim como os irmãos têm feito desde o início do culto, continuem entregando as suas vidas a Deus. Este é um momento muito especial
que nós temos a oportunidade de ofertar a Deus com o nosso bem mais precioso, a nossa vida. E o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, misericordioso, Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer 100%. Às vezes nós viemos de uma semana tão conturbada, tão corrida, que nós nos esquecemos de ofertar 100% a nossa vida a Deus. Nós não tiramos às vezes um tempinho durante o dia para falar com Ele. Então, durante esse momento de ofertório, tire esse tempinho. Diga ao Senhor que você quer estar com Ele 100%, que você quer compartilhar com Ele a sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego, eu deixo aos pés da cruz, por carrego tudo a ti. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te entregar, ó Pai, tudo a ti. Nós queremos entregar, ó Pai, nosso coração, Senhor, a nossa vida, Senhor, os nossos pensamentos, ó Pai. Nós queremos ofertar, Senhor, o nosso ser a ti, Senhor. E neste momento, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor recebesse, Senhor, cada irmão que está ofertando, Senhor, a sua vida a ti. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja escutando, Senhor, o louvor de cada irmão que está presente aqui hoje. Quero te agradecer, Senhor, por cada dízimo depositado, cada oferta, Pai. Que essa quantia, Senhor, possa ser convertida, ó Pai, em prol do teu reino, ó Pai. Em prol da construção da tua obra, Senhor. E que junto a isso, ó Pai, o Senhor possa estar nos capacitando, ó Pai, e nos dando sabedoria, Senhor, para conduzir o teu ministério aqui nessa terra, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, cada dia mais como corpo de Cristo, Senhor. E nos conduza, Senhor, aquilo que o Senhor quer que façamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ler juntos o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Em uma só voz, vamos todos juntos? Bendito seja o Deus, a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém?
Quem aqui já se sentiu consolado pelo Espírito Santo? Amém. É uma sensação muito boa, né? A gente se sentir abraçado, a gente se sentir debaixo dos cuidados para a nossa mensagem. E durante esse cântico, ele diz: Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Então, durante esse cântico, diga: Espírito Santo, leve para Deus. Leve para Deus os meus pedidos, os meus sentimentos de aflição, os meus sentimentos de angústia, para que Ele nos conforte e nos abrace com o seu abraço acolhedor, com o seu abraço protetor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, me amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Está subindo, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Então, que nós possamos ser servos e tementes a Deus, para que esse consolo, para que esse abraço colhedor, para que essa ajuda divina possa estar sempre ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo de todo o mal que nos está ao redor. Amém? Irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão aqui, a todos que estão em casa, que Deus, nós vamos estar lendo o versículo 10 e depois alguns outros textos nós estaremos citando da palavra de Deus. Nelas, curvemos nossas cabeças e falemos com Deus. Santo Deus, bondoso Pai, usa-nos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que o teu recado, ó Pai, seja transmitido, Senhor. Não, Senhor, para que possamos ser, ó Pai, louvados, mas para que o teu nome seja engrandecido. E que todo viver para servir. Nós fomos colocados na terra para para ser consumistas, para consumir ou para ocupar um espaço na terra. Mas nós fomos criados por Deus para uma missão especial. Nós fomos criados por Deus com um determinado fim. O texto bíblico diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso eu digo, precisamos viver para servir. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras são essas? O restante do versículo diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A nossa vida, a vida do ser humano, ela é feita de escolhas. E nós podemos ver isso registrado na palavra de Deus desde antigamente, desde quando o povo sai do Egito e está a caminho da terra de Canaã. Quando Deus fala para Moisés colocar diante do povo a bênção e a maldição, a escolha entre o bem e o mal. E nós precisamos, como servos de Deus, cumprir o nosso papel de servir. E as pessoas que ainda não conheceram, não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, também elas vieram ao mundo com um propósito. Todo ser que existe, ele nasceu com um propósito. E isso está bem claro, não somente neste texto que nós acabamos de ler, mas em vários textos da palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, também nós podemos entender nele que nós somos projeto de Deus. Nós não nascemos simplesmente por nascer, nós somos projetados por Deus, somos feitura sua, fomos projetados por Deus. Cada ser humano foi projetado por Deus. Cada ser humano, ele só existe porque Deus assim o quis. Nós só existimos porque aprouve a Deus que nós existíssemos, cada um de nós. Então nós precisamos cumprir o nosso papel, nós precisamos ser servos de Deus e uns dos outros. Tem alguns pontos que eu gostaria de colocar nessa noite. Um dos pontos que eu gostaria de colocar nessa noite é que nós temos que servir porque nós temos um exemplo a ser seguido. E esse exemplo a ser seguido é o próprio Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo a ser seguido. Se nós sairmos na cidade, na rua, perguntando às pessoas se sabem pelo menos um dos feitos de Jesus, uma das histórias de Jesus, com certeza a maioria das pessoas, 98%, vai saber de algo que Jesus fez no seu ministério. E se nós olharmos para o ministério de Jesus, nós não vamos encontrar nada do que Jesus fez que não fosse servir alguém. Ou será que os irmãos podem falar uma outra coisa que Jesus fez que não fosse para servir? Quase todos os atos de Jesus Cristo foi a serviço do próximo. E nós, como servos de Jesus Cristo, nós temos o exemplo a seguir. Filipenses 2, de 5 a 7, nós temos aí registrado algo muito importante para as nossas vidas. Filipenses está logo após o texto que nós lemos de Efésios, né? Filipenses 2, de 5 a 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo 5. É preciso haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É preciso haver em nós o mesmo desejo de servir que houve em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque viver para servir é imitar a Jesus Cristo, é servir como ele veio para servir, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e foi humilde. Interessante o ministério de Jesus na terra, que quase todos os seus atos, Jesus estava, está e estará sempre pronto para servir. E nós, a exemplo dele, precisamos também servir, porque nós fomos criados em Cristo Jesus, nós pudéssemos estar aqui, tanto no nosso nascimento, colocar em nossas mentes, como eu sou imitador de Cristo. Paulo foi muito corajoso, né? Mas simplesmente você ajudar alguém que está necessitado. Não, servir. E como servos de Deus, precisamos viver em uma comunidade, servindo as aflições. E é no momento de aflição que nós mais precisamos servir uns aos outros.
que nós mais precisamos nos aproximar de Deus, para que Deus nos dê capacidade para servir uns aos outros, para servir aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos rodeiam. E para você, para mim, para cada um de nós, nós existimos para fazer o que Jesus fez. Quantos podem dizer, eu existo para fazer o que Jesus? Precisamos ser submissos a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus de forma tal que Ele a vida, e a vida está em Jesus Cristo. Ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse Filho é Jesus Cristo, o exemplo para o serviço. A morte passou por um período tão doloroso. Quando Deus projetou as nossas vidas, Ele já sabia tudo aquilo que iria. De se chegar a Deus, não ter o privilégio de nós. Quando Jesus estava próximo a subir para os céus, lá em Mateus 16, 28, ou 28, 16, no último capítulo de Mateus, né? Jesus disse assim, portanto, ide por Mateus. Irmãos que encontrar, vamos ler os últimos versículos, né? Aliás, irmãos, desculpa, não é 28, 16, não, é só... É 28, 20, né? Andado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Missão. Nós temos uma missão. Nós temos uma tarefa a cumprir. Passando para vocês. E você, com os irmãos, João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, 16 foi um dos textos áureos, dos temas. Não. Olha aí. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei. Vos nomeei, vos dei uma tarefa, a fim de que tudo que pedis em meu nome, o Pai vos conceda. Nós não escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Para sermos servos, vivermos para servir, vivermos para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que servos leais a Deus. Quantas pessoas têm se distanciado de Deus, porque muitas das vezes nós não estamos prontos a levar o Evangelho, a mostrar para essas pessoas que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Nós precisamos ser servos em um âmbito geral. Servos na igreja, servos na sociedade, servos em nossas casas, levando as pessoas a saber que Jesus Cristo veio ao mundo porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele ama a cada um de nós. Capítulo 12, né? Quando ele escreve a 2 Coríntios capítulo 12, ele escreve a respeito de uma situação que muitos até pegam essa situação e colocam como algo mirabolante, como algo extraordinário, né? E não entendem o sentido daquela escritura que está ali em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vem dizer algo extraordinário. 2 Coríntios capítulo 12, ele vem falar, a partir do versículo 1, da visão celestial e o espinho na carne. O apóstolo Paulo, ele foi um homem tão temente a Deus, mas tão temente a Deus, que Deus deu a oportunidade de ele ser arrebatado até os céus. Deus lhe deu a oportunidade de ele ser arrebatado às alturas e ver coisas que os olhos humanos jamais viram.
Ele foi um servo tão fiel. Ele se dispôs a servir a Deus com toda a sua vida, toda a sua alma. Com tudo aquilo que ele tinha. E todos conhecem a história de Paulo. Paulo era Saulo de Tarso. Paulo era perseguidor do Evangelho. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida realmente foi transformada. E isso precisa acontecer com cada um de nós. Termos vidas transformadas. Hoje de manhã nós falamos um pouco a respeito disso. Inclusive o irmão Cassie disse que são palavras que precisam ser ditas no culto à noite. O irmão Fábio estava de manhã? Não, né? Quem estava de manhã ouviu, né? Nós falamos de manhã que as pessoas são transformadas por Deus através de Jesus Cristo, mas às vezes não entendem que... Nós não falamos com essas palavras, tá? Estou falando com outras palavras. Mas às vezes não entenda que o foco que nós precisamos olhar é Deus. Que o nosso principal objetivo é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas estão olhando para líderes, muitas pessoas estão fazendo dos seus líderes deuses. Não estou dizendo que não é preciso ajudar os pastores, não é preciso estar junto nos trabalhos da igreja. Se não fosse assim, nós não estaríamos falando sobre serviço, sobre ser servo. Mas é preciso entender que os líderes, os pastores também são servos. E o nosso foco principal é olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Voltando ao texto de 2 Coríntios capítulo 12, Deus o sabe, foi arrebatado até os céus. E ele começa a contar a história de coisas que ele viu, de coisas maravilhosas, e ele começa a se exaltar, ele começa a dizer que ele era, talvez a sentir-se que ele era mais importante do que os outros. E sabe o que aconteceu? Diz o texto, Deus colocou-lhe um espinho na carne. Deus colocou-lhe uma enfermidade. Sabe por quê? Porque ninguém pode ser exaltado acima de Deus. O único digno de toda honra e glória e louvor é somente Deus. E o que me mais impressiona nesse texto, nessa carta de Paulo, nesse capítulo 12, nesse texto que ele fala sobre essa visão, o que mais me impressiona está no versículo 9 deste texto. Quando ele reclama, lá nos versículos anteriores, no versículo 8, né, ele reclama, ele diz assim, os anteriores, 7 e 8, ele reclama, ele fala, Senhor, tira isso de mim, esse espinho da carne. Senhor, no versículo 8 ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei para que o Senhor se desviasse de mim. Aí no versículo 9 Deus diz assim, olha Paulo, olha, não precisa ficar querendo que as coisas aconteçam e que você seja bem visto e que você seja exaltado, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é a enfermidade, não é a tristeza, não é a angústia. Nada vai me atrapalhar se eu deixar a graça de Deus habitar no meu coração. Servos de Deus, precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e servir ao próximo. E precisamos deixar que a graça de Deus reine em nossos corações. De manhã, quando nós falávamos a respeito da situação que aconteceu lá no deserto, né, quando o povo pede a Arão para fazer um Deus, e Arão faz o bezerro de ouro. E nós entendemos naquele texto, e lá está escrito muito bem claro, o porquê o povo pediu para Arão fazer aquele bezerro de ouro, fazer aquele Deus. Porque Moisés tinha sumido. Foi isso, João? Moisés tinha sumido, né? Aí nós ficamos muito tristes quando nós vimos que, às vezes, um líder da igreja, um pastor é substituído, ele vai embora,
e a maioria, muitas pessoas da igreja resolvem deixar a igreja porque o pastor saiu. E ali nós vimos a situação daquele povo quando Moisés sobe no monte e fica lá 40 dias sem dar notícia, né? E aquele povo então fala para Arão, Arão, faz um Deus para nós. Por quê? Porque o povo olhava para Moisés e achava que Moisés era Deus. E o povo não entendia que tudo aquilo que foi feito no Egito foi feito através das mãos de Deus e não das mãos de Moisés. Através do poder de Deus e não do poder de Moisés. Moisés simplesmente tinha se deixado colocar na mão de Deus como um instrumento de Deus para o serviço. Nós precisamos colocar-nos diante de Deus e deixar Deus nos usar para o serviço, para servir. Nós não podemos de forma nenhuma querer ser igual a Deus. Acabou. Tem como outro Deus para nós, o nosso Deus foi embora. E esqueceram de que Moisés não fez nada. Moisés simplesmente obedeceu. Quer ser um bom servo? Quer ser uma boa serva? Obedeça a Deus. Quer ser bem-sucedido na vida? Obedeça a Deus. Quer que suas orações sejam ouvidas? Obedeça a Deus. Jesus Cristo diz assim, no que nós já lemos, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades. Nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a Deus em meu nome, Ele vos conceda. Para receber as bênçãos de Deus, para ser atendido por Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. É tão interessante que nós vivemos um período em que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E completando, fechando esta mensagem, essa meditação desta noite, eu gostaria de dizer para você que está aqui nesta noite, algo que eu ouvi e tocou muito forte no meu coração quando eu ainda era muito jovenzinho, né? Aquele que não serve, não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Nós precisamos servir a Deus e uns aos outros. Existe um ditado popular muito antigo, que todo mundo depende do outro. E é um dos mais verdadeiros que existe no meio da humanidade. Todos nós precisamos uns dos outros. E em nome de Jesus Cristo, nós precisamos servir, para que essa igreja cresça rumo à perfeição, rumo à vitória, rumo ao nosso destino, a Canaã celestial. Jesus Cristo não quer que ninguém se perca, mas depende de mim, depende de cada um de nós, levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas perdidas. Mostrar às pessoas que mesmo com Jesus, nós temos aflições, mas nós temos o ânimo dado por Deus para vencer todas as dificuldades que sobrevierem sobre nós. Que Deus abençoe a vida de cada um e nos dê o complemento dessa mensagem segundo a vontade dEle. Devolvo a palavra aos meninos da música, né? Gostaria de convidar vocês.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ainda de pé, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, esse tão grande Deus que nos proporcionou a bênção de poder estar aqui essa noite. Eu gostaria de, antes da oração, estar te convidando para estar participando conosco nos demais cultos da igreja, quarta-feira à noite, domingo pela manhã e também pela noite, domingo pela manhã a partir das 8 horas, café da manhã, e depois nosso momento de oração e depois escola bíblica dominical. E gostaria de que você levasse para a sua casa um abraço da igreja a cada um dos seus que aqui não estão, e que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente, e que tudo aquilo que deseja o seu coração seja colocado na presença de Deus, para que Deus possa agir segundo a sua vontade. Curvemos nossas cabeças e falemos com Deus. Santo Deus, quão grande és tu, ó Deus. Aprove a ti, ó Deus, trazer cada um nessa noite aqui neste local. Ó Pai, nós somos tão pequenos e frágeis diante de ti. Nós somos dependentes de ti, ó Pai. Segura, Senhor, as nossas mãos, guia nossos passos, leva-nos para os nossos lares guardados e protegidos por ti. Esteja, Senhor, acompanhando, Senhor, a vida de cada irmão que aqui não está nessa noite, ó Pai. Faça, ó Pai, com que cada um possa retornar para os seus lares guardados e protegidos por ti. E que tudo o que formos fazer, ó Pai, que o Senhor esteja diante de nós. Que possamos ter como foco, como olhar principal, como centro de nossas vidas a pessoa de Jesus Cristo. E que possamos ser servos conforme a tua vontade. E que possamos, ó Pai, agir segundo o propósito que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Não deixe, ó Pai, que a tua palavra volte vazia, mas que tudo aquilo que fizemos aqui nessa noite seja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Que tudo, ó Pai, que fizemos, ó Senhor, que seja, Senhor, como alimento espiritual para as nossas almas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado grandes coisas diante dos teus servos, e que a tua igreja, ó Pai, seja grandemente abençoada, e que a tua igreja, ó Pai, possa, Senhor, ser luz nessa cidade, para que o teu nome seja conhecido entre todas as nações. Te louvamos e te adoramos, e em nome de Jesus Cristo, rogamos a tua presença em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Assim estamos dispensados, meus irmãos.